pois Ele nos concede o seu Santo Espírito para que toda essa programação ela tenha sincronismo, ela tenha ligações de uma coisa com outra. E o trabalho do Espírito Santo é incrível, mas a gente não consegue nem imaginar o mínimo que seja. Irmãos, bom dia, feliz sábado. Feliz sábado. Hoje, mais uma oportunidade aqui de dividir a mensagem com vocês. Ao longo desses 10 dias que se passaram, todas as noites, todos nós estávamos nos reunindo aqui na igreja em busca do Espírito Santo. Infelizmente, essa semana não tive como comparecer por motivo de trabalho, muito corrido, mas hoje estamos aqui reunidos para celebrar esses 10 dias que se passaram, digamos, esse momento sublime, de todo esse dia de consagração. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo cada dia nos capacite para que a nossa busca ela continue cada dia mais intensa, até que Cristo Jesus volte nas nuvens do céu. Amém. E aí, irmãos, eu queria fazer uma ilustração de uma história que eu criei na minha mente. E aí, ao passar do tempo, a gente vai entendendo qual é a mensagem de hoje e o que é que ela tem a ver com o Espírito Santo. Tá vendo? Você consegue diminuir um pouquinho o grave da minha voz aqui no microfone, por favor? Imaginamos que uma pessoa ela vai fazer uma viagem e que essa pessoa ela não planeje nada. Ela apenas planejou um local, mas ela não preparou nada. E aí essa pessoa ela pode se deparar com várias situações até chegar nesse destino. Digamos que possa acontecer algum problema mecânico no carro, algum acidente, e o acidente infelizmente é coisa inusitada. Pode acontecer alguma coisa com alguém que vai estar com essa pessoa, talvez uma esposa, filhos. E essa pessoa vai. Vocês acham que essa pessoa que ela vai fazer essa viagem apenas com destino, ela não se programa para nada, não revisa o carro, não planeja como é que vai ser todo o trajeto da viagem, não se preocupa com as pessoas que vão estar com ela? Você acha que isso é uma atitude prudente? Certamente essa pessoa ela tem um grande problema, e ela precisa rever isso, porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente faz uma preparação, a gente planeja ali como vai ser, embora às vezes não aconteça da forma que a gente planejamos, mas precisamos pelo menos ali do planejamento inicial. E com base nessa ilustração que eu fiz, queria que os irmãos abrissem lá em Mateus 25.
O que é que diz aí dentro de vocês? Vamos ver então Mateus 25, do 1 até o 12, tá bom? Alguém se interessa aí a ler? Sim. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviram-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e compararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Amém. Obrigado, irmão. Então, irmãos, Mateus 25, esse trecho aí, ele está falando de 2 grupos, né? Aliás, perdão, um grupo com 2 partes, né? Então, são metade e metade. Metade estão buscando ser prudentes. A outra metade, como o texto relata, estão adormecidos. A Bíblia fala de nécios, né? Então, agora dá para entender um pouquinho do que eu falei, né? Uma pessoa que é prudente, ela busca organização para fazer determinada coisa. Ela não deixa as coisas de surpresa. E a pessoa que a Bíblia conta como nécia é uma pessoa que não está nem um pouco preocupada, ou faz as coisas apenas pelo seu próprio querer. E aí, irmãos, o tema da mensagem de hoje é o Espírito Santo e a vida eterna. Mas o que tem a ver a prudência e a nécia com a vida eterna? E aí a gente vai entender um pouquinho. Aqui, no contexto de hoje, né, isso aqui é uma mensagem que já vem pronta para a gente dividir junto, né, com a igreja. E algumas igrejas fizeram no dia do sermonário, né? Aqui foi diferente, foi um estudo compartilhado. E aí diz assim: não faz muito tempo que um irmão me perguntou por que as virgens prudentes dormiram. Logo na sequência, ele também acrescentou: eu entendo o sono das nécias, mas não entendo o sono das prudentes. E aí esse relatozinho aqui, a pessoa ficou procurando entender, né? Ou seja, uma pessoa que ela não é prudente, que ela faz as coisas, digamos assim, de supetão, as pessoas até entendem
porque às vezes alguma coisa acontece errada, porque ela não se preparou para a viagem, né? Mas ele ficou questionando por que as prudentes, né, adormeceram também, né, dormiram também. E a julgar pela pergunta, o citado irmão interpretou o som das nécias e o som das prudentes como um ato de negligência. Na verdade, o problema não foi o atraso do noivo, como nós lemos em Mateus 24, 25, nem o som das virgens, foi a falta do azeite. Irmãos, quem é de vocês aqui que não sabe o que é o azeite? Acredito que todos sabem o que significa o azeite na Bíblia. O azeite significa o Espírito Santo na vida de cada um de nós, né? Então, o relato está dizendo que o problema não foi o sono, nem muito menos a demora do noivo, né? E aí a gente tem alguns contextos para a gente poder analisar. No primeiro atraso, que foi o noivo ter se atrasado, né? Vamos lá para 2 Pedro. Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Amém? Amém. 2 Pedro 3, verso 8 e 9. Amém? Vamos ler. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como algum julgo demora. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Irmãos, após a volta de Jesus, após a vinda de Jesus, estamos no ano de 2026. Mas eu tenho certeza de que quase todos vocês já ouviram de alguém falando, de repente quando foi falar na Bíblia, ou até mesmo em alguma conversa paralela, as pessoas dizem assim: quem se acaba é o mundo. Aliás, perdão, quem se acaba somos nós, o mundo continua. Não é verdade? Eu vi isso muitas vezes. Isso eu ouvi no meu próprio lar. Jesus vai voltar. Desde menino que eu escuto isso. Mas a palavra de Deus está dizendo: o Senhor, né, não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns julgam demora. Muitas pessoas julgam a demora de Cristo. E quem não voltou logo? Não voltou, né? Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, no verso 8, disse que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, 2026 anos para Deus não é nada, né? Ele só tem a eternidade. Então, irmãos, Deus, Ele quer que todos nós chegamos ao arrependimento, chegamos a rever as nossas atitudes, né, para que, se nós chegamos a Cristo,
e professamos que Ele é o nosso único Salvador. Vamos dar continuidade aqui. Referindo-se ao atraso do noivo, o cristão diz: para salvar o pecador, Deus considera que muito tempo é pouco, e para acabar com o pecado, Deus considera que pouco tempo é muito. Interessante, né? Eu confesso a vocês que quando eu li isso aqui, eu me demorei bastante tempo. Fiquei tentando meditar nisso aqui. Para salvar o pecador, Deus considera que muito tempo é pouco, e para acabar com o pecado, Deus considera que pouco tempo é muito. Você pode dizer assim, mas se Deus quiser exterminar o pecado, é rapidinho. Verdade. Porém, tem uma coisa que Deus faz, é provar o seu caráter para cada um de nós. Todos nós, seres humanos, vamos entender de fato como é o caráter de Deus. E aí eu, pensando um pouquinho sobre isso aqui, muito tempo é pouco. E aí eu queria que vocês dessem a opinião de vocês, e aí no final eu dou o que eu pensei aqui, certo? O que vocês acham? Que para salvar um pecador considera muito tempo, e para acabar com o pecado Deus considera que pouco tempo é muito? Diz assim: para salvar o pecador, Deus considera que muito tempo é pouco, e para acabar com o pecado, Deus considera que pouco é muito. Eu acho que na mente de Deus, o que ele poderia fazer na nossa vida em um ano, Deus espera durante 20 anos por nós. Vai fazer algo que a gente fazer hoje, definitivamente hoje. Então, para me salvar, Deus vai esperar alguns elementos, como tudo poderia ser pouco e acaba se tornando muito, para me salvar. Porque ele depende da decisão. Agora, para exterminar o mal, muito tempo fala, pouco tempo fala muito, né? Assim, porque cada minuto, cada dia, mergulhado no mal, para Deus não deixa. Deus tocar, por uma posição de 10 anos, a pessoa faz um tudo que não quer sair do pecado, sendo que Deus sabe que ele vai sair do pecado. Eu tenho assim. No final eu vou falar. Vamos lá, Maria, eu chamo você. Porque o coração do ser humano é duro. E para acabar completado, Deus considera que pouco tempo é muito. Eu vejo que, por exemplo, o ladrão na cruz, ele só precisou daquele minuto ali com Jesus que ele confessou, Jesus garantiu que ele estava salvo, né? Então ele vai ter a eternidade para curtir a presença de Jesus. Então, Jesus perdoou todo o pecado da vida dele todinha ali naquele minuto, né? Então, pouco tempo que ele teve com Jesus, ele aproveitou e está salvo, né? E vai ter a eternidade. Amém. Mais alguém tem desejo de fazer uma oração? Está falando.
que a gente faz nesse momento, né? Mas talvez Deus ele retarde um pouco, porque tem pessoas sinceras que ele precisa alcançar, né? E ele poderia alcançar independente de nós, porque se a gente não evangelizar e congregar até as pedras, ele fala nisso. E na verdade, quando a gente busca alguém para que Deus salve, Deus está salvando a nós mesmos, né? Então, quando a gente fala do reino de Deus, é algo muito difícil de se compreender. Mas é livre e demora. Na verdade, o desejo dele eu já tenho colocado um bom final nessa história, porque eu acho que Deus sofre muito de vez. Tanta gente sofrendo. Hoje de manhã, eu disse ao Senhor que o meu jejum, que o meu não, que o jejum da sua igreja, queridos irmãos, não seja apenas a abstinência do próprio alimento material, mas seja a nossa própria renúncia, largar os aparelhos. Eu tenho uma mania de manhã muito cedo, já está conectado o aparelho, né? E eu disse que hoje eu não quero abrir site nenhum, mas eu abri, e tentava que abrir, né? E falei parte para me mexer no jejum. E eu vi que lá foi Israel, infelizmente. Eu sei que não é Israel espiritual, talvez, né? Porque Deus quer salvar Israel espiritual, e nós fazemos parte desse Israel. Mas é aquele Israel lá, humano, político, cheio de conflito. Então, Estados Unidos e Israel se aliaram para atacar o Irã. E eu fiquei pensando para o Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Por que o Senhor não volta logo? Né? Mas aí eu fiquei pensando assim, eu não volto hoje não, porque hoje eu preciso descer as águas do batismo e eu preciso ter o meu nome selado nos livros do livro da fé. Amém? Eu também não preciso salvar a minha sogra, eu preciso que o Senhor salve o meu lar, a minha família. Pessoas que às vezes são resistentes de me ouvir, de dar atenção, sabe? E para eles muitas vezes o que eu faço é exagero, até um certo fanatismo. É assim que a nossa família pensa. Então esse tempo de Deus ele é muito importante, sobre o qual só a vida eterna vai nos dar resposta, porque Jesus Cristo, na sua escola sabatina, juntamente com o moço que é o nosso professor, ele vai dizer que há muitas inquietações. Uma delas é perguntar ao Senhor por que ele colocou iniquidade no coração de um anjo de luz. E outra seria compreender esse tempo de Deus, né? Então, um Deus verdadeiro e de justiça, tenha misericórdia de sua igreja naquele seu povo. Esse tempo de Deus é para retardar esse tempo, porque muitos têm sensação que seja retardado. Mas para nós é humilhante e não o prometido de Deus. E até certa forma maltratante, porque as guerras estão aí, a fome estão aí, as famílias sendo destruídas, pessoas que estão aqui conosco, daqui a pouco estão lá fora. Eu passei por esse processo. Entendeu? Mas quando eu encontrei Vandal certa vez na casa dela, eu disse, irmã, eu me afastei da igreja, mas a igreja não saiu de mim. E é isso, irmão. Eu sei, foi quase assim, um desabafo, porque esse é o momento da gente também jogar as nossas angústias, né? Compartilhar com os irmãos. Mas é isso que eu vejo no tempo de Deus. Resumindo a sua fala, né? Mateus 24, eu não lembro agora o verso de cabeça, infelizmente eu tenho essa dificuldade comigo. Mas que ele diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Então as guerras, a fome, verso 12, né? Obrigado. Então, a iniquidade, o pecado, né? A transgressão, cada dia que vai se passando, aumentando, e aí realmente o amor das pessoas vão se esfriando. E aí você vê aí
tantos e tantos casos diariamente, né? Antes a gente ouvir falar de algumas famílias rivais contra as outras, hoje é a própria família se destruindo, né? Então aí a gente vê cada dia o mal se multiplicando, né? E aí, irmão, para a gente concluir essa parte aqui, eu disse que eu ia falar o que eu pensei, o que eu analisei. E aí eu achei muita semelhança com o que o Mandava falou com o que eu pensei. Nós, muitas das vezes, temos tempo demais, ou Deus dá muito tempo para nós se salvarmos. Porque a média de vida das pessoas hoje é talvez 80, ali, 90 anos, a pessoa já está, né, capengando, como diz a senhora, né? 70 anos ali, a situação já está ficando crítica de verdade. E aí, as pessoas vai desobedecendo, vai rejeitando, vai se endurecendo. E aí Deus, como a senhora falou, espera esse tempo de vida todo para que um dia eu tome a decisão, né? E no outro ponto, onde Deus considera que pouco tempo é muito, é que Ele realmente tem pressa de nos salvar, né? E aí, o que é que eu concluí nesse pouco tempo? É que se eu pegar as minhas atitudes erradas e destinar cada dia pouco tempo para elas, eu vou ter muito para Deus. Certo? Então, se cada dia eu for ali negando ao meu eu, não foi assim que Jesus disse? Que quem quiser seguir aí tem que se negar? Então, se cada dia eu negar cada vez mais a mim mesmo, as minhas vontades, as minhas tendências, eu vou ter muito com Deus. E aí, diz assim: o atraso gerou uma crise que ofereceu vantagens às nécias e às prudentes. E aí, o que vocês acham disso? Eu quero que vocês participem junto comigo. A mensagem. A vantagem da demora, né? Sim. Qual é a vantagem da demora? A vantagem. Elas tiveram tempo de se preparar, de buscar azeite. Né? Elas tiveram tempo, né? De encontrar azeite, de armazenar azeite, de buscar, de ficar ligada, de guardar. Ele não aproveitou. E as prudentes também têm a mesma vantagem. Foi. Né? Então vamos lá. Esse momento oportuno que foi concedido aos dois grupos, tanto as nécias como as prudentes, as nécias, elas tiveram a oportunidade de ir, né, conseguir mais azeite, comprar, adquirir mais azeite. E as prudentes, elas já tinham, olha que coisa bacana, né? Mas elas poderiam fazer o quê? Transbordar de azeite. Irmãos, essa mensagem é para nós. Eu preciso do azeite. Eu preciso do azeite. E aí eu lembro que eu falei uma coisa aqui na última vigília. Eu falei assim: nós temos deformidades, as deformidades físicas, mentais e espirituais. As físicas, irmãos, a gente pode até ver um ou outro, né? Alguém pode ali ter uma deficiência na perna, no braço e por aí vai. As deficientes da mente, a gente pode até contar. Mas só quem reconhece verdadeiramente a nossa deficiência mental e a nossa deficiência espiritual é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então cada um de nós sabe de fato aonde o calo aperta, como diz o ditado.
E aí a gente tem outro ponto. A gente falou do primeiro ponto do atraso do noivo, né? E o segundo ponto agora vai ser o sono das virgens. Ele diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O sono nessa parábola pode significar a necessidade de descanso do ser humano, mesmo estando em alerta para algo importante. O sono não é pecado, mas chama a nossa atenção para a necessidade de estarmos sempre preparados. As prudentes estavam com vontade, tinham azeite suficiente para encher as suas lâmpadas e encontrar um noivo. As virgens sensatas não tinham o que precisavam e foram pegas desprevenidas. O sono simbolizava a fraqueza natural do ser humano, mesmo desejando vigiar, pode se incumbir com o cansaço. E aí eu vou parar aqui e vou abrir um parênteses para a gente entender um pouco. Ele está dizendo que o sono, ele significa uma fraqueza de todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da misericórdia de Cristo. Então, mesmo as pessoas que estão buscando hoje e as pessoas que não estão buscando, elas fazem parte do mesmo grupo, do grupo de pecadores que precisam da graça de Jesus. Porém, irmãos, aqui fala que o sono simboliza a fraqueza natural do ser humano. E o que seria essa fraqueza? Eu recordo muito bem que um dia desse aqui a gente falou sobre espinho na carne, né? E o que seria esse espinho na carne? Depois eu vou deixar Davi aí explanar bem mais o assunto, porque ele tem mais conhecimento que eu, mas eu vou dar um pequeno spoiler. Irmãos, quando Paulo falou que todos nós tínhamos o espinho na carne, é que cada um de nós temos a tendência para o mal e para um determinado erro. Cada um tem o seu ponto onde você tropeça mais. E aí são inúmeros defeitos, né? Então, isso aí é o que eu entendo como espinho na carne. A nossa tendência pecaminosa sempre por uma coisa. Precisamos estar espiritualmente preparados, mantendo a fé viva e o azeite, símbolo do Espírito Santo, na medida sugerida por Paulo. Então a gente precisa estar como? Precisamos estar transbordando, porque o tempo de atraso do noivo, ele está servindo, Jesus não voltou ainda, então a gente precisa buscar o Espírito Santo, né? E para quem já tem, precisamos fazer o quê? Espalhar, transbordar o azeite, anunciar as boas novas de Cristo, que Cristo está voltando. Partilhar, elas aqui não quiseram partilhar, porque, mas a gente está tendo tempo, a gente precisa nos encher para transportar para outras pessoas. E aí, a gente tem outro ponto, um terceiro ponto. Sim. Exatamente. Porque já vinha o noivo, né? O anúncio do noivo já tinha sido feito, né? E aí a parábola, a terceira ponta aqui é a falta do azeite. A parábola diz que, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. As 10 virgens, acordaram nessa hora. E a partir desse momento que fica evidente
a grande negligência. Então, esse clamor eu entendo que vai ser literalmente a volta de Jesus. É da carta dominical. Sim. Como vai se ligar? Vindo o decreto dominical, toda a nação, todo mundo vai se despertar. E aí, precisamos, quem não se decidiu, precisa decidir ali naquele momento. Exato. Exatamente. E aí, a volta de Jesus, né? As nécias tomaram suas lâmpadas, perceberam que não levaram azeite extra nas vasilhas. 50% das vezes estavam esperando a volta de Jesus sem estar cheio do Espírito Santo. E aqui é um problema grave, muito grave. Eu falei que eu preciso do Espírito Santo, do azeite. E aí eu estou falando no plural, e aí cada um vê a sua deformidade espiritual, a sua deformidade mental. Mas irmãos, vamos analisar aqui o contexto. Hoje existem muitas denominações cristãs. E aí eu recordo muito bem que Mandela falou ontem, que ela falou assim: as pessoas estão cansadas de ouvir que Deus é bom, que Deus é lindo, que Deus me salvou. E não é isso que muitas denominações falam? Só prega abundância. Agora, o arrependimento. Cadê a mensagem que realmente vai no meu íntimo lá, chicotear minha mente e o meu coração para que eu tome uma decisão lá em Cristo? É isso que está faltando. Então, quando nós buscamos o Espírito Santo para que nós possamos transbordar o Espírito Santo de Deus, vamos clamar por arrependimento, assim como João Batista pregou no deserto. Aí sim a coisa vai acontecer, né? Porque senão, se ficar só nessa, Jesus é bom, Jesus é lindo e está tudo maravilhoso, que não vai ter. Onde é que já viu isso, irmão? Vocês ser um cristão, dizer que não tem provação, não tem dificuldade. Se Jesus foi o nosso maior exemplo, passou o que passou na cruz para que a gente pudesse estar aqui hoje, e como é que eu, pecador, que não mereço nada, não vou passar pela missão? Porque todos nós passa por provação. E aquele cristão que não passa, ele deve se preocupar. Porque ele poderá estar em conformidade com o mundo. Então está tudo gostoso, está tudo bom, está tudo. Então ele está numa situação que o diabo gosta. Mas o detalhe sobre isso aí é que a gente não deve buscar provação. A gente vem de nós e o direito de correr atrás de provação, para poder provar que é cristão. Nós temos que correr atrás do Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós vai provocar a provação. Quem foi que levou Jesus para ser provado no deserto? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Olha aí. Para saber se ele estava mesmo preparado. Se a gente encarar qualquer provação, se a gente está sendo usado pelo Espírito Santo, é só derrota. Nós não suportamos. Aí você imagina aí, né? Cristo
100% homem, 100% Deus, enviado diretamente dos céus para salvar a nação humana, e ainda foi tentado. E eu? Quer dizer que eu vou passar por provação não? Ah, porque Jesus morreu na cruz salvar, agora é a graça. É a graça, né? Beleza. E cadê a minha aprovação que realmente eu aguento o aperto ali? Né? É só a graça que importa agora? Não. Foi um preço caro, altíssimo, impagável pelo ser humano. Eu costumo dizer, nos estudos bíblicos, dizer assim, que quando Deus, né, lá no Gênesis, que faz a promessa ali, profecia de que Jesus ia morrer na cruz para pagar o preço. E aí, para a gente conseguir entender um pouco melhor, por que eu não poderia pagar? Porque eu não tenho nada. Como é que eu vou pagar uma coisa que eu não tenho? Verdade. Se eu fui formado do pó da terra, se o que eu tenho foi Deus que me deu, como é que eu vou devolver uma coisa que eu não tenho? Então, somente por meio de Cristo mesmo para poder a gente conseguir a salvação. Né? E aí é onde entra a justificação pela fé. E aí, como todos sabemos, né, o é discípulo do Espírito Santo e o novo representa Jesus. A parábola nos ensina que devemos aguardar Jesus e o Espírito Santo. Isso aqui eu já li, perdão. E essa é a única condição para encontrar com o noivo. Então, irmãos, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Porque, acho que foi o Angelo que falou agora. Nós, Senhora, não vamos ter como ser provados, porque vamos falhar. A derrota já é garantida sem o Espírito Santo. Né? Senhora, se o Espírito Santo agir em nós fracassamos, nós caímos, pecamos, imagine sem. Né? Alguém pode alegar, as nécias tinham um pouco do Espírito Santo, visto terem dito, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas ter pouco do Espírito Santo não é suficiente. Na hora mais escura da noite. E aí, irmãos, essa hora mais escura vai ser como o decreto dominical surgiu. Porque justamente ali é onde vai ter, que todo mundo vai ter que ter decisão. Exatamente. Você vai ter que viver pela fé. Pela fé. Né? Esse versículo está 5 vezes na Bíblia. O meu justo viverá pela fé. É repetido no Antigo e no Novo Testamento. Que o justo viverá pela fé. Pois é. Você não vai ter como comprar, não vai ter mais para nenhum. Você não vai ter a quem socorrer. Porque se você estiver do lado de Cristo, os cristãos eles vão ter que se unir ali para estar ali juntos. Se a gente já somos ignorados hoje, imagina o futuro. E o pior é os irmãos da igreja que vão enfraquecer, que vão para o outro lado e vão denunciar os próprios irmãos. Irmãos, eu sou testemunha viva disso. Antes de me tornar adventista, eu trabalhava como vigilante. E aí, quem trabalha como vigilante, geralmente trabalha por escala. Então, você vai trabalhar no sábado sim e no sábado não. E aí, quando eu tomei a decisão de me batizar, eu vim em casa pegar roupa, né, para participar do batismo, depois me trocar. E aí meu pai disse, vocês decidiram mesmo? Eu disse, sim, vou me batizar. Olha a reflexão já. Você sabe que não vai ter como mais trabalhar com vigilante. E eu gostava muito de trabalhar com isso. Mas eu disse, não, eu vou. Eu vou. Então, hoje, a gente temos as provações, mas lá no futuro vai ser maior. Sim, muito maior e mais intensas. Né? Estou julgando. Você pode
você corre 500 metros, conseguiu, no outro dia você tenta correr mais 500. E aí cada dia você vai tentando. Até um dia você conseguir correr uma meia maratona ou uma maratona, mas para isso tem uma preparação inicial. Né? Então a busca ela tem que ser diariamente, pouco a pouco, até que um dia Deus volte para nos buscar. Amém. A ocasião exigia uma vida cheia do Espírito Santo. As virgens nessas tinham o Espírito Santo sob medida, ou seja, a gente não pode ter pouco, a gente tem que estar transbordando. Não podemos esperar a volta de Jesus tendo o Espírito sob medida. Porque justamente, se a gente agora não estiver buscando agora, como é que a gente vai buscar um negócio complicado? Né? Quando for proibido. Daqui a uns dias as igrejas se fecham e aí? Busca agora para suportar as salvações. Sim, exatamente. A falta de azeite das virgens insensatas representa a falta de preparação contínua e pessoal, que não pode ser suprida por empréstimos. Cada pessoa precisa cuidar da sua própria fé e relacionamento com Deus. Então, irmãos, pouco tempo atrás de a gente começar aqui essa reflexão, nós fizemos uma coisa muito importante, que foi interceder pela vida do nosso irmão. Mas a decisão é dele. A gente pode interceder e devemos interceder, porque nós estamos sujeitos também ao mesmo erro, ou qualquer outro erro. Ninguém se torna melhor do que ninguém, porque todos nós somos pecadores. Estamos sujeitos à queda, mas cada um tem o papel de escolher de forma individual. A decisão é de cada um. Então, irmãos, como eu falei no início, o Espírito Santo e a vida eterna. Para que possamos herdar a vida eterna, nós precisamos de um Consolador. Porque se não tivermos um Consolador, a derrota é garantida. Como os vimos, o problema não é o sono, nem o atraso. É a espera da vontade de Jesus, sem ter o Espírito Santo. Essa parábola nos ensina como esperar a volta de Jesus. Ninguém pode estar preparado para a volta de Jesus sem estar cheio do Espírito Santo. E essa é uma condição indispensável. Sem o Espírito Santo não dá. Não encontramos. O encontro com o noivo representa o início da vida eterna. Falando sobre esse tema, o apóstolo João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. E ele diz também: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Pois é, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creis no nome do Filho de Deus. E aí, irmãos, eu queria louvar junto a música, o hino 67 do Inário com vocês. Se vocês têm esse desejo pela busca do Espírito Santo, vamos louvar juntos e aí no final a gente encerra esse momento com uma oração. Ficamos todos de pé para louvar juntos.
restaura em mim o teu querer. Cante, louve. Envia-me o teu Espírito, restaura em mim o teu propósito, restaura em mim, restaura em mim. Amém. Amém. Que Deus nos restaure a cada dia, nos lapide, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. Amém. E aguardar a volta de Jesus com ânsia, com fervor, com alegria. Oremos. Santo Deus e bom Pai, obrigado, Senhor, por mais um apelo ao nosso coração, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração, à nossa mente, de que precisamos, Senhor, buscar de forma mais intensiva, Senhor, o teu Santo Espírito, Sim, Deus. para que possamos, Senhor, nos encher e nos transbordar, Senhor, do teu Santo Espírito, Amém. para pregar, Senhor, anunciar as tuas boas novas, Sim, de Deus. que o Senhor ia voltar a este mundo. Amém. Ajuda, Senhor, cada um de nós com as nossas deformidades. Nós sabemos, Senhor, que isso nos atrapalha a nossa comunhão contigo. Então, Pai, que o teu Santo Espírito transforme cada um de nós, nos lapide e faça como Isaías diz: envia-me a mim. Amém, Deus. Então, Senhor, nesta manhã, neste momento, te pedimos, Senhor, o derramamento do teu Santo Espírito sobre a tua igreja. Amém, Que o Deus. Senhor abençoe as demais horas que se seguem, Senhor. Sim, Te Deus. pedimos isto nos méritos de Jesus, o nosso único Salvador. Amém. Amém.